Então, na semana passada, a gente viu que Paulo ele encerrou a pequena estadia que ele teve em Atenas. Então, ele vai sair aqui de Atenas e ele vai para Corinto. Não é tão longe, mas também não é tão perto assim, não é? E aí, irmãos, ele deixa a capital do conhecimento, das letras, e ele vai para a capital do pecado. Olha que interessante. Até então ele estava lá em Corinto não, em Atenas, onde ele tinha que disputar com aqueles homens sábios, os filósofos, é muita conversa, muita palavra. Agora não. Agora a situação é outra. Ele está diante de pessoas que não querem saber muito de conhecimento. Eles não querem saber de muita coisa não, porque aquela cidade, meus irmãos, é uma cidade voltada para o pecado. Como é que era a cidade de Corinto, né? A cidade de Corinto é uma cidade moderna para a época dela, tá? Seja nos costumes, seja no progresso. É uma cidade bem à la francesa, né? E ali, meus irmãos, tinha o templo de Afrodite. Veja só, isso é importante para o nosso estudo. Porque ele estava na capital da imoralidade, porque Afrodite é a deusa da imoralidade, né? Da fertilidade, como eles diziam, e contava com mais de 1000 sacerdotisas prostitutas cultuais que estavam a serviço desse templo, numa cidade, meus irmãos, que já dada ao pecado, aquilo ali realmente era um prato cheio, meus irmãos, para debandar cada vez mais aquela situação pecaminosa, né? E o que você espera de um lugar assim? Primeiro, é muito trabalho missionário, né? Você espera trabalhos missionários. Por que eu digo isso? Porque ali, meus irmãos, a graça de Deus diz o seguinte, né? Na palavra de Deus ensina isso. Sim, 2 Coríntios, né? Capítulo 1, versículo 1, né? E a gente aprende que Deus, Ele realmente transformou muita coisa naquele lugar, porque onde o pecado abunda, a graça de Deus superabunda. Ou seja, onde o pecado abundou, superabundou a graça, diz a palavra de Deus. E esse texto é importante. Por quê? Porque Paulo, ele poderia olhar e dizer: esse lugar não tem jeito, esse lugar é muito pecaminoso, esse lugar aqui vai ser jogar pérola aos porcos. Não, meus irmãos, essas pessoas precisam do Evangelho, esses lugares precisam da palavra de Deus. Então, a Bíblia até fala, né, nós temos no livro de Coríntios, que de Corinto o Evangelho se espalhou para toda a Caia. Assim como aconteceu em Éfeso, que passou o Evangelho para toda a Ásia, nós aprendemos que em Corinto, quando o Evangelho chega naquela cidade as pessoas se convertem e toda a Caia passa a ter igrejas, a ter crentes, cristãos. Por quê? Porque Paulo teve coragem de chegar num lugar tão pecaminoso e pregar o Evangelho. Agora, o mais importante no nosso estudo aqui é como é que o homem Paulo, ele estava quando ele chegou em Corinto. Esse é um ponto importante do nosso estudo. Vamos ouvir o que Paulo diz? Vamos ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 3. Vamos lá comigo, vamos ler nessa palavra, né? 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 3. Nós podemos ler, meus irmãos, para melhor edificação, desde o versículo 1. Irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, como ele teve que fazer lá em Atenas, né? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Quando eu estive aí convosco, eu estava em fraqueza, em temor e grande tremor. Veja só, Paulo aqui, para resumir, né, ele fala no versículo 3, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu estava entre vós, 3 coisas: em fraqueza, tá grifado lá, em fraqueza, em temor e em grande tremor.
Paulo, ele está deficiente. É importante lembrar como ele chegou na cidade de Corinto. Como é que estava o corpo dele? Indisposto. Como assim? Talvez, meus irmãos, de tanto sofrimento que ele passou por todos os tempos, era muito sofrimento. Em cada lugar era uma surpresa desagradável. E principalmente por aquela perseguição ininterrupta dos judeus. Os judeus parece que tinham gosto, né, de perseguir Paulo, porque Paulo ele foi um grande, teve uma posição muito elevada na religião deles lá, na religião judaica, do farisaísmo. Então estava lá num posto alto, de repente ele se converte ao evangelho e acontece o quê? Ele se torna o inimigo número 1 do judaísmo. E aquela perseguição nunca acabou. No último capítulo do nosso livro, livro de Atos, esse povo ainda está com a cara virada com ele, esse povo está perseguindo ele. Nunca parou a perseguição. Então, deixa eu dizer, se um dia você se sentir perseguido, lembra do Paulo. Ele era perseguido o tempo todo. Se algum dia alguém falar mal de você, lembra do Paulo. O tempo todo eles malhando o Paulo. Olha, o Paulo, quando ele foi na audiência, que os judeus levaram ele na audiência, sabe o que disseram? Falaram assim: ó rei não, potentíssimo Festo, né? Esse homem é uma peste. Foi assim que falaram dele. Isso não vale nada. Veja, irmãos, nunca acabou. Ele está lá doente, apanhou, já tinha sido apedrejado, já tinha sido, meus irmãos, naufragado e toda aquela... Pois ele estava sendo xingado lá naquele tribunal. Então o corpo dele não estava bem, a cabeça dele não estava boa. Olha o que ele está falando: eu estou fraco, mas eu também estou com um pouco de medo. Medo, você já se sentiu assim? Um medo, levanta meio com medo? Já? Nunca aconteceu? Louvado seja Deus. Ah, já aconteceu, pastor. Então lembra do Paulo, porque o Paulo está dizendo: eu não estou bem, meu corpo não está bem, eu estou com um pouco de medo, né? Minha cabeça não está muito boa. Agora, ele diz aqui, vivendo um momento traumático. Quando você vai no original, quando você lê lá essa palavra, né? Fraqueza, lá é asteneia. Temor é uma outra palavra, né? Que significa fobia. Agora, quando você lê grande tremor, lá está escrito trauma. Trauma é uma palavra grega também. Você sabe o que é trauma? A pessoa fica meio traumatizada, né? Não tem situações assim que a pessoa fica meio traumatizada? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Quando eu cheguei em Corinto, eu estava fraco, eu estava com a cabeça meio ruim, eu estava traumatizado, né? Aquela ansiedade, um sentimento de insuficiência, de fraqueza diante da grandeza da obra. Ou seja, essa cidade é grande, essa cidade é muito cheia de pecado, essas pessoas são esquisitas e eu não estou bem, sabe? É isso que ele está dizendo aqui. Quando ele chegou lá em Corinto, ele está falando: eu não estava muito bom. Sabe que eu estava falando do pastor João, né? O pastor João, quando ele saiu de Manaus para vir para o estado de São Paulo, uma coisa que ele fez, quem visitava a casa dele lembra, né? Que tinha muito quadro lá, né? Que ele mesmo tinha pintado, né, Mariazinha? Ele mesmo. Mas você sabe que a pessoa, para pintar um quadro, ela tem que parar, leva tempo, você sabe disso, né? É uma coisa que leva tempo. Mas depois de 20 anos de missões lá em Manaus, e às vezes, meus irmãos, colégio dando problema, né, Mariazinha? Muitos professores, muitas pessoas ingratas, muita perseguição lá. O que ele fez? Ele veio para o estado de São Paulo, mas não foi por isso, foi porque ele viu uma oportunidade do Evangelho. Mas ele chega com esgotamento aqui. O esgotamento é claro nesse sentido, que ele começa a pintar, começa a fazer uma atividade completamente diferente, que é pintar. E olha, tudo que ele colocava a mão era 100%, né? Os quadros dele é um mais lindo que o outro. Eu sempre quis ter um quadro dele, não ficou nenhum para mim, né? Mas é impressionante. Mas nós estamos falando de um grande missionário. Olha, o apóstolo Paulo é um missionário ainda maior. Meu irmão, se um dia você tiver com medo,
Se um dia você não tiver com a cabeça boa, se você se sentir fraco, meio traumatizado com as situações, lembra do Paulo. Você não é o único. É muito importante isso. Você não é o único. Paulo passou por isso. Missionários maravilhosos passaram por isso. E é importante a gente pensar nisso, tá? Como é que pode ser isso, né? Ah, pastor, como é que isso é possível? Logo Paulo, ele parece ser tão forte, né? O Moisés era forte. O Elias nem morreu de tão forte que ele era. Mas o Elias, ele entrou dentro de uma caverna. Como assim? É isso mesmo. Ele entrou dentro de uma caverna, ele não queria sair mais da caverna. Ele diz, não saio. É o claustro, eu não vou sair daqui, né? E Deus disse, vai, né? Você vai sair daí. Ele disse, não, o senhor pode me matar. Eu não sou melhor que os outros, o senhor pode me levar. E levou mesmo, mas não morto, né? Levou ele vivo. Moisés teve isso, né? Então, meus irmãos, é forte. O fato de você não estar com a cabeça boa, de você não se sentir bem, de você se sentir meio traumatizado, não quer dizer que você é um fraco. Não quer dizer que você não serve mais para nada, que aquela pessoa não serve mais para nada. É uma fase, é um momento que ele precisa confiar em Deus, e esse momento, meus irmãos, em Cristo, ele vai passar. Como tudo, aquele momento vai passar. Não é tão simples ser um missionário, né? Nós vamos pular essa parte aqui, tá? Existe momento que dá vontade até de sumir, né? Eu acho que todo pastor, todo missionário, todo irmão em Jesus, ele tem o quê? Ele tem o seu Getsêmane, né? Por que eu estou falando tem o Getsêmane? O que aconteceu lá no Getsêmane? Jesus, ele sofreu sozinho, ele foi lá naquele monte, ele suou grandes gotas de sangue, ele dizia, Pai, afasta de mim este cálice. Então você pode ser que você também vai ter o teu Getsêmane, você vai ter esse momento na sua vida, porque Paulo está tendo o dele aqui. O Paulo está tendo esse Getsêmane, meus irmãos, em Corinto. Vamos continuar aqui, né? Será que você já se sentiu assim? Essa é uma pergunta que a gente faz agora, né? Às vezes os jovens se sentem assim, né? Meio com medo, meio cansado, traumatizado. Quando vai ter que fazer um vestibular, por exemplo? Quando vai ter que fazer uma prova? Quando vai começar um novo serviço, o primeiro trabalho? Se acontecer isso, é a coisa mais normal do mundo. É normal, não é o fim do mundo, não, é uma coisa normal, né? Paulo, ele era já um velho aqui, 50 e poucos anos, e ele está falando, eu não estou bem não, né? Estou meio cansadão. As pessoas sentem isso muitas vezes durante a sua vida, né? Cansado do trabalho, cansado da vida, cansado da casa, né? Aí ela fica pensando, parece que eu só nasci para sofrer, minha vida é sofrer, né? Calma. Olha, o trabalho de Deus, irmãos, o trabalho da igreja, ele é muito propício para esse tipo de sentimento, né? Você corre, você ajuda pessoas sem compromisso, você dá o seu coração para as pessoas, você vai abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro, das suas energias, né? Aí você pode ser decepcionado pelo pastor, pelo irmão, pelo pai, pela família, né? Você pode ser deixado de lado. Olha, o apóstolo Paulo, ele tinha os problemas dele lá. Quando você vê ele escrevendo algumas cartas, tem igreja que ele começou, que ele abriu, que a igreja não queria que ele voltasse lá, simplesmente isso. Não queria que ele pregasse lá. Mas como é que pode? Né? Pois é, né? O serviço do Senhor, a igreja e tal, de repente entra uma nova liderança, fala, a gente não quer mais o Paulo aqui, pronto, acabou. Não, mas ele vai vir como missionário, vamos mandar uma oferta para ele lá. Não. Paulo está fazendo umas coisas que não deve, né? O que é que não deve? É que o outro pensa. Então, irmãos, se você já se sentiu assim, não fique triste mais do que talvez esteja, porque Paulo se sentiu assim, né? Do que Paulo está precisando? Vamos lá. Paulo está precisando do quê? Paulo está precisando de encorajamento. E é isso que Deus vai fazer com Paulo, né? Vai encorajar sem que ele perceba, vai encorajar mandando irmãos na vida dele, vai dar palavras de ânimo, companheirismo, novos discípulos, né? E aí, encorajado,
ele novamente restaurado, ele tem força para começar novos trabalhos, como ele vai aqui, meus irmãos, no versículo 11, você pode ler comigo lá em Atos capítulo 8 e 18, né, versículo 11, nós descobrimos que Paulo, mesmo desanimado, mesmo cabisbaixo, no versículo 11 diz que ele ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ou seja, vai enfrentar os judeus de novo, vai enfrentar aquela imoralidade, vai pregar o evangelho, vai sair para as ruas. Então, agora, vamos rapidamente passar por alguns pontos que acontecem no capítulo 18. Nós fizemos uma pergunta: do que Paulo está precisando? Do que uma pessoa precisa quando ela está fraca, com temor e traumatizada, né? Do que ela precisa? De encorajamento. É disso que ela precisa. Então nós somos encorajados como? Somos encorajados pelo povo de Deus. Deus vai usar o povo dele. Agora dá uma olhadinha no versículo 1, que o Paulo ele vai para Atenas, né, no versículo 2, perdão, e ele achou um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles. Paulo não esperava isso, como nós não esperamos. Paulo ele não esperava, mas Deus colocou na vida dele pessoas maravilhosas. Ele chegou em Corinto desanimado, triste, solitário, sozinho mesmo, talvez pensando, estou acabado, né? Aí Deus, sem ele saber, Deus colocou lá um casal, Áquila, o marido, a Priscila, a esposa dele, não foi nada planejado, Paulo nunca viu eles na vida, foi pura providência divina. Agora, se você olhar nos detalhes, quando nós olhamos nos detalhes, só tem uma coisa que a gente pode dizer: glória a Deus. Você vai ler no versículo 2 e 3 o seguinte, principalmente no versículo 3, né? 3 não, no versículo 2, que o imperador, o Cláudio, ele tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Então veja só, o Áquila e a Priscila, eles moram muito longe, eles moram em Roma. O apóstolo Paulo, ele é um missionário, ele podia escolher qualquer cidade para ir. E aí ele escolhe ir para Corinto, e Deus, na mesma época, no mesmo tempo, faz o imperador mandar uma lei lá e expulsou todos os judeus, inclusive cristãos, e esse casal cristão, esse casal aqui, o Áquila e a Priscila, eles têm que se mudar, e eles se mudam lá para Corinto. Ou seja, Paulo precisava muito de pessoas para ajudar ele naquele momento, porque ele estava sozinho, e Deus mandou Áquila e Priscila. Só que o Áquila e a Priscila também precisavam de ajuda. Por quê? Porque eles também foram desterrados. Aí, meus irmãos, Deus fala: eu não vou deixar o Paulo sozinho, eu vou colocar na frente dele pessoas que ele nunca viu na vida. E Deus fez isso, e eles vão trabalhar juntos, meus irmãos. A melhor forma de ser encorajado é trabalhar junto com outras pessoas na casa de Deus. Deus ele acaba usando, né? E Deus nos encoraja levantando pessoas novas para trabalhar, né? Como aconteceu aqui com o Áquila e a Priscila. Nesse contexto que Paulo está vivendo, de temor, de fraqueza, de trauma, aí vem um casal, e esse casal, até a profissão deles era igual, né? Fazendo tendas. Como é que é o seu nome? É Paulo. Legal, né? Olha, o meu nome é Áquila, essa é minha esposa, Priscila. Tal. Tal. Aí eles descobrem que eles são cristãos. Você também é crente? Que igreja do senhor? Não, eu sou um missionário lá da igreja de Antioquia. Que legal. Olha, a gente é convertido lá de Roma. Da igreja de Roma. Que legal, né?
E começaram a trabalhar juntos. E ali, meus irmãos, só tem coração machucado. Principalmente o coração do Paulo, né? Está machucado. E aí, meus irmãos, nasce uma amizade tão grande. Você vai ver aqui, né? O Paulo, Romanos capítulo 16, ele fala sobre esse casal muitas vezes, mas tem uma coisa que ele fala desse casal, no capítulo 16 do livro de Romanos, ele fala assim, no versículo 3, saudai a Priscila e a Áquila, os meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida eles expuseram as suas cabeças, o que não só eu agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Aquele casal, eles amaram tanto Paulo, e Paulo amou tanto aquele casal, eles ficaram tão amigos naquele momento tão difícil, que aquele casal estava pronto para morrer pelo apóstolo Paulo, expor a própria cabeça. Então, meus irmãos, Deus nos encoraja em momentos difíceis, colocando pessoas na nossa frente, colocando amigos cristãos, um casal cristão, um irmão, uma irmã cristão, uma cristã, que vai, naquele momento, dizer, eu posso te ajudar, vai dar certo e tal. Você vai ver que Deus, Ele sempre faz isso, Ele não vai te deixar sozinho. Assim que Paulo ficou junto lá, ó, Deus está trabalhando, né? Deus está trabalhando. Eu tô triste, aí Deus está falando, não, vou mandar um casal aí para te ajudar, né? Você não vai ficar sozinho, não. E aí, no capítulo 18 ainda, quando Paulo já estava lá, versículo 5, diz assim, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no Espírito, testificando para os judeus que Jesus era o Cristo. Ou seja, aí chegou novos amigos. Isso nos leva a pensar o quê? Nos leva a pensar que na hora que Paulo mais precisou, algumas pessoas que eram próximas, missionários como ele, não estavam perto. Estava longe. Deus usou quem? Deus usou o casal, Áquila e Priscila. E depois de um tempo, foi se achegando. Chegou de novo o Timóteo, né, que era um jovenzinho, chegou o Silas, que era o seu companheiro de missões mesmo, aí as coisas foram voltando ao normal, né? Então reparem, meus irmãos, que no momento que ele mais precisava, Deus colocou pessoas cristãs, que amam a Deus para ajudá-lo. E também, meus irmãos, Deus colocou não somente pessoas que a gente já conhece, mas Deus coloca crentes recém-convertidos, porque aqui aconteceu coisas interessantes, né? O Crispo, versículo 8, ele se converteu, e depois do Crispo, né, teve outra pessoa que se converteu, o Tício Justo, né? Então são pessoas ali que foram se convertendo. O primeiro cedeu a casa dele, o outro perdeu o emprego por causa de se converter. Veja só, é só para a gente entender o que está acontecendo. Como é que Deus vai nos confortar? Primeiro, Ele vai mandar pessoas que a gente nunca viu, que a gente não conhece. Ele vai mandar pessoas que nós conhecemos, pessoas que já são amigas. E Ele vai colocar na nossa frente pessoas que vão se converter através da obra, e isso vai animar o trabalho. Está vendo como funciona? É assim que Deus consolou Paulo lá em Corinto. Trouxe pessoas que ele não conhecia, trouxe pessoas que ele já conhecia, e algumas pessoas foram se convertendo, era um sangue novo na igreja, pessoas novas, e aí, meus irmãos, Paulo ele vai se animando novamente para o trabalho. Você não pode ser um cristão em crescimento sem outras pessoas, né? Não tem jeito, meus irmãos, de acontecer isso aí. O Novo Testamento ensina que o crente ele não foi feito para viver sua vida de forma isolada, né? Jamais. Somos ensinados a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a carregar o fardo uns dos outros. Por isso, nós precisamos, né, encorajar
uns aos outros. E aí, meus irmãos, como é que a gente faz isso, né? Veja, nós estamos falando desse momento difícil de Paulo, nós estamos falando que ele não estava bem. O que Deus fez? Deus colocou pessoas lá, né? E o que essas pessoas têm que fazer? Nós estamos falando aqui. O que elas têm que fazer? Amar, orar e carregar o fardo um do outro. É isso. Esse é o trabalho de ajuda quando uma pessoa está precisando. Olha, o irmão lá não está bem, vamos orar por ele. Vamos falar, né? O irmão lá, ele não está bem, vamos mostrar amor. Meus irmãos, o amor, ele não é de palavra, o amor é de ação, né? E depois carregar o fardo da pessoa. Então, isso aí é o consolo. Isso aí é o que a gente chama de encorajamento. A pessoa chegar lá e falar assim, vim aqui para te encorajar, dar 3 tapinhas nas costas, isso não serve. Deus está dizendo aqui que colocou pessoas como Áquila, Priscila, depois veio Timóteo, depois veio Silas, depois veio Tício Justo, depois veio Crispo, depois ele cita outras famílias, lá no livro de 1 Coríntios. Sabe o que isso quer dizer? Que essas pessoas amaram Paulo, Paulo amou essas pessoas, que eles oravam uns pelos outros, mas mais importante, pelo que Paulo diz lá em Romanos 16, aquelas pessoas aprenderam a carregar o fardo uns dos outros. Carregar o fardo. O problema é dele, ele que se vire. É assim que nós vamos tratar? Ninguém mandou ele, ninguém mandou ela, entendeu? Então isso não é carregar o fardo. Carregar o fardo é o peso, meus irmãos, o peso. Às vezes o peso significa problemas pessoais, significa como Paulo estava fraco, estava com trauma e tal. Então é esse fardo que as pessoas têm que carregar, que eu tenho que carregar das pessoas, e você como um cristão tem que carregar deles também, né? E como é que a gente encoraja, né? Meus irmãos, uma pessoa que está ali meio cabisbaixa, eu acho importante alguém olhar para ela e dizer assim, olha, veja o que Deus já fez na sua vida. Pense o que Deus já fez na sua vida. Porque às vezes a gente para de pensar o que Deus já fez e só pensa no que o diabo está fazendo. Então, olhar para a pessoa, às vezes ela precisa ouvir isso, olha, veja como Deus, o que Deus está fazendo, né? Eu estou com a minha mãe muito doente, eu estou com o meu pai muito doente, mas você não está. Deus te deu saúde, para você poder cuidar do seu pai, da sua mãe. Uma vez eu e o Hudson compramos ele comprou, né? Eu só ia junto. É esse corcel azul que está aí, sabe, aqui no lado. E o pai tinha quase 90 anos. O filho tinha 60 e pouco, beirando os 70 quase. Só que era um filho deficiente da cabeça. E eles faziam cadeirinha de madeira, né? E ele fala, eu faço essas cadeiras porque aí eu posso ficar com meu filho, ele ajuda, né? O filho dele não falava muita coisa, você sabe, os filhos deficientes, né? E aí o velhinho disse o seguinte, ele disse, eu só tenho medo de uma coisa, de quando eu morrer. Aí você só falava isso aí você não aguenta, né? Você fica triste. Você fala, puxa vida, porque eu carrego ele, eu vou pescar com ele, por isso que ele não queria vender o carro, porque ele pescava com esse carro aí, né? Eu vou andar para lá, vou andar para cá, né? E ele me acompanha, ele é o meu companheiro, eu pesco, ele põe lá dentro da latinha, coisa, sabe, falando e tal, de repente ele parava, mas eu já estou velho, né? Eu agradeço a Deus de ter ficado, baixava assim, fez uma física perto da gente, tá vendo? Estou forte ainda, né? E assim, né? Mas passou 1 ano, ele não conseguiu tirar a carteira, vendeu o carro, passou mais 1 ano e meio, 2, veio a notícia que ele tinha falecido. Aí eu fui no Tita, né, que é um sujeito que vende peça e era amigo dele, e fui perguntar para ele, o fulano, né, eu não passei ele na frente da casa, ele disse, o senhor não está sabendo? Não, né? Ele morreu. Eu falei, morreu.
E o menino? Aí você, o menino, o parente deles mais próximo, né, que ficou com a tutela, na outra semana internou o menino né. Não é triste essa história? Então, veja, olha, eu quero mostrar o seguinte, às vezes a dor, a tristeza, não é nem pela gente, é por pessoas que nós amamos. Mas agradeça a Deus que você está bem, que você está forte, que você pode fazer alguma coisa. E ore, entrega, porque quando a gente partir, acontecer alguma coisa, Deus ele tem promessa, se você está servindo Ele, Deus vai cuidar daquela pessoa, Deus vai cuidar daquela alma. Deus faz cada coisa, né? Essa semana um pastor amigo ligou e disse, pastor Gilberto, quero te mandar um convite para ir para Manaus e coisa e tal. Eu tenho até a família para ficar aí. É um casal de jovens, o senhor não conhece, coisa e tal. Começou a falar, né? Falei, puxa vida, né? Não conheço. Aí eu olhei bem a foto assim, falei assim, parece que eu conheço esse menino, parece que eu conheço essa moça. Eu já vi em algum lugar, né? Pensei comigo. Aí de repente eu lembrei, falei, essa menina é a neta do irmão Obara. Olha só, estão querendo que eu fique na casa de uma pessoa que eu não conheço, tá? Eu não conheço, mas o pai, o avô e a avó dela foi membro dessa igreja, foram membros aqui. O que mostra que Deus, Ele cuida das gerações. O que mostra que Deus, Ele não esquece a oração que você faz. Porque aquela criança não, essa menina não, mas os irmãozinhos dela já brincaram nessa igreja, já assistiram escola dominical nessa igreja aqui, os filhos da Margarete Obara. Deus não esquece. Então, olha, lembra disso, quando você for confortar uma pessoa, diga para ela, olha o que Deus já fez para você, o amor de Deus, a graça divina, mostra que Deus quer nos usar, mostra que Deus tem promessa, mostra que Deus está no controle de todas as coisas. E você vai confortar essas pessoas. Então, meus irmãos, Deus, Ele nos acode colocando pessoas. E aí, o que acontece, né? Tem uma crise ali na sinagoga, né? Qual que é a crise? Veja só, no capítulo 18, no versículo 6, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora eu vou para os gentios. Os judeus resistiram e os judeus blasfemaram. Paulo estava pregando lá todos os sábados, né? E nós sabemos disso, porque ele sempre fez isso mesmo nas missões. Agora, meus irmãos, ele pregava primeiro para os judeus, porque é uma ordem de Deus de pregar primeiro para os judeus, e agora ele está fazendo uma coisa meio esquisita aqui no versículo 6. Ele está aqui no versículo 6, ele sacode as vestes e diz, o seu sangue seja sobre a vossa cabeça. O que ele está fazendo? Ele está rompendo. Ele está dizendo, não, eu não vou mais ensinar para vocês na sinagoga, não. Acabou. Resistindo e blasfemando. O que está escrito lá em Lucas 10:10? Lucas 10 é quando Jesus mandou os apóstolos, os discípulos pregar em todo lugar. E ele diz que na cidade que vocês for rejeitado, na casa que vocês for rejeitado, é para vocês sacudir até o pó da cidade que ficou em vós. O Paulo não está fazendo certo, ele está fazendo o que Jesus Cristo mandou. Ele disse, não, se é para blasfemar, se é para rejeitar, por quê? Você perde tanto tempo com uma pessoa que está rejeitando, uma pessoa que está blasfemando, que você esquece de trabalhar por pessoas que vão se converter. Às vezes acontece isso na igreja. A gente perde tanto tempo com pessoas que não querem nada, absolutamente nada com a palavra de Deus, e se esquece das almas lá fora que precisam ouvir a palavra de Deus, esquece daqueles que precisam, quer ser edificado na palavra de Deus. Então, Paulo, ele rompeu mesmo, né? E aí, meus irmãos, quando ele rompe,
aqui o versículo 7, saiu, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que servia a Deus, cuja casa estava do lado da sinagoga. Esse menino, ele era de lá e falou assim, não, eu também estou saindo, eu quero Cristo, eu entreguei minha vida para Jesus, se eles não querem Jesus, eu quero, e morava do lado da sinagoga, né? E Paulo foi para lá, pregar o evangelho lá, naquele lugar, e mais uma pessoa, no versículo 8, o Crispo, o principal da sinagoga, creu com toda a sua casa. Ele era o chefe da sinagoga, o Crispo. E aí ele se converteu, Paulo estava pregando, ele se converteu e diz, olha, eu também já entreguei minha vida para Jesus, eu e a minha casa, nós queremos servir a Deus, nós amamos a Cristo. Então, vamos sair tudo, saíram porque eles amavam a Jesus Cristo, e Cristo estava sendo blasfemado, resistido dentro da sinagoga. Então, às vezes, o nosso rompimento encoraja a decisão de outras pessoas. Quando você toma uma decisão de servir a Deus, você pode levar outras pessoas à mesma decisão. Às vezes a esposa toma a decisão, o marido vem junto. Às vezes o marido toma a decisão, a esposa vem junto. Às vezes o filho toma a decisão, os pais vêm junto. Às vezes é os pais que tomam a decisão e os filhos vêm junto. Porque quando você toma uma decisão, você sempre carrega uma pessoa, seja para o bem, seja para o mal, né? Por isso, quando uma pessoa se afasta da igreja, ela nunca sai sozinha, ela sempre vai levar alguém. E se deixar, vai levar qualquer um que está aqui ou em qualquer outra igreja. Mas quando uma pessoa se firma, ela também carrega. Não tem jeito, essa aí, meus irmãos, é o ensino da palavra, né? Então, Deus, no meio dessa angústia, dessa tristeza que Paulo ele viveu, ele tem uma palavra para nós nestas noites escuras, tá? Nestas horas mais turvas. Vamos ver aqui, para a gente terminar, versículo 9 e 10. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fales e não te cales. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão da tua vida para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Olha o que Jesus disse para Paulo. Ele é encorajado a continuar pregando. Ele é encorajado porque Deus lembra ele, Cristo lembra que não vai deixá-lo, dizendo, não, você não está sozinho, eu estou contigo. Jesus, quando ele deu a grande comissão, quando ele disse, ide por todo o mundo e pregar o evangelho, ele não disse, ide por todo o mundo pregar o evangelho, boa sorte, hein, gente? Não foi isso que ele disse. Ele disse, ide pregar o evangelho para toda criatura, batizando e ensinando, eis que eu estou convosco. Ele não deu tchau e benção, ele não deu boa sorte, ele disse, eu estou com vocês. Então, sempre que você for pregar a palavra, lembra, Deus está com você, Jesus está com você, não está sozinho, Jesus está com você. Paulo precisou ser lembrado disso, ele é lembrado que tem muitas almas, ele não pode parar de pregar, nós não podemos desanimar, aconteça o que acontecer, nós não podemos desanimar. Por quê? Porque nessa cidade tem muitas almas, Deus está dizendo isso, então não pare, não abandone e não desista, a obra é de Deus, é Ele que vai dar força, irmãos, para mim e para você continuar, para restaurar, para prosseguir, para vencer, não é nossa força, a força é dele a força. A última... O pastor João, ele escreveu uma carta quando ele estava no navio vindo para o Brasil, e ele citou um versículo lá de Salmos, que eu me esqueço a referência, ele diz assim, vamos nos alegrar e vamos nos exaltar na força do Senhor. E de fato, né, ele não acreditava que ele tinha força, mas ele acreditava que Deus tinha força, a força do Senhor. Amém?